Nosso próximo tema já? Bora. Que é muita reclamação de ouvinte aqui, gente, sobre um problema que é obra realizada de madrugada em São Paulo. Quando está num bairro residencial, muito silencioso, é realmente bem difícil. A Beatriz Mirelli já está aqui com a gente. Muita gente reclamou desse assunto, Beatriz. Boa tarde. Boa tarde. Muita gente reclamando no Band News FM. Principalmente porque tem tirado literalmente o sono desses moradores. São obras feitas pela prefeitura que acontecem entre meia-noite e 5 horas da manhã em diversos pontos da capital. Na última semana, eles foram concentrados na Avenida Angelina, na Vila Leonor, na Zona Norte. Quem ficou sem dormir foi a professora Adriana Carvalho. Ela vive com uma criança que tem síndrome de Down, que acordou assustada com barulho. A obra durante a madrugada, ela atrapalha totalmente o meu sono, da minha família. Minha sobrinha, uma criança com síndrome de Down, acordou de madrugada, sem conseguir dormir, me perguntando o que era aquilo, o que estava acontecendo, o tamanho era o barulho. Eu entendo que é um problema que afeta toda a vizinhança e afeta nosso momento de tranquilidade, né? Nosso momento de sono. Eu fui trabalhar extremamente cansada, porque eu não dormia à madrugada. A Adriana até tentou questionar os trabalhadores da obra e aí foi informada que ela deveria reclamar diretamente com o prefeito da cidade. Questionada pela reportagem, a Secretaria Municipal das Subprefeituras afirma que o serviço de recapeamento na Avenida Angelina deve acabar até o final do mês. Também na Zona Norte, a gerente comercial Cristiane Gomes, moradora da rua Francisca Maria de Souza, no bairro Tucuruvi, passou as duas últimas semanas sem dormir. Primeiro, os trabalhos começaram na rua dela e depois na rua do lado. Para ouvinte, a impressão é de que a obra estava dentro de casa. Depois da meia-noite, eles fizeram obra de recapeamento na minha rua e depois na rua ao lado. Era impossível dormir, impossível. Numa noite de dia de semana, de quinta para sexta. É um absurdo, desrespeito. São ruas residenciais que não haveria necessidade de obras num período de baixo fluxo, porque são ruas residenciais. Parecia que o cara estava com os equipamentos dentro do meu quarto. Nossa. Já na zona oeste da capital paulista, o fotógrafo Newton Santos foi surpreendido com a chegada de máquinas, caminhões e até tratores durante a madrugada da semana passada. Ele mora na rua Monjolo, no bairro Freguesia do Ó. Para ele, as obras de madrugada, independente das condições do asfalto, são uma falta de respeito com os moradores. Eu acho que fazer uma obra desse porte a essa hora da madrugada é no mínimo uma falta de respeito com a população. Porque muita gente vai acordar cedo, sair, pegar um transporte público, que a gente sabe como é na cidade de São Paulo, e não pode ter nenhuma noite de sono adequada. Ou pior, a pessoa deitou para dormir e ter que acordar assustada no meio da noite com um barulho absurdo das máquinas, a casa tremendo, e eu acredito que ninguém mais conseguiu dormir porque a obra foi até 5 da manhã. Sobre a rua Monjolo, a Prefeitura de São Paulo informa que o serviço de recapeamento no trecho entre a Avenida Itabera com a rua Gino Monzoni tem previsão para ser concluída também no final desse mês. Já os trabalhos que são feitos de madrugada, a Secretaria Municipal das Subprefeituras defende que o objetivo é não impactar na mobilidade, que os horários são definidos pela CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego. A nota enviada à Band News FM diz que ainda que as equipes são treinadas para gerar o menor ruído possível e que transferem para o dia os trabalhos que podem ser executados sem prejudicar o trânsito, como os que são feitos nas calçadas. Bom, o fato é que uma cidade como São Paulo, se coloca tudo em obra durante o dia, a gente vai ter um problema de fato, de trânsito, enfim, das pessoas se deslocarem muito grande. Mas também tem que ter o bom senso de, se você colocar tarefas, etapas da obra que são extremamente barulhentas na madrugada, você impacta a saúde das pessoas, porque sono é saúde. Então tem que ter o bom senso, né? Porque a cidade é uma metrópole, ela demanda muitas obras, e aí você tem que ter o bom senso de determinadas etapas das obras não serem feitas de madrugada e aí remanejar o que dá para fazer durante o dia e a gente sofreu um pouco com o trânsito. Enfim, é difícil. É difícil agradar todo mundo, porque vai ter aquele que prefere o trânsito liberado e a obra de madrugada. Mas quando a obra de madrugada chega na porta da sua casa, você também não gosta. Então, tem que usar o bom senso aí. O Eduardo ironiza aqui. Obra em horário comercial na Rebouças e de madrugada em áreas residenciais. Então, vai entender. É a falta do bom senso. Isso é a falta do bom senso, na minha opinião. Você pode, uma Eusébio Matoso, enfim, uma obra em marginal, você pode fazer de madrugada,
Vai ter impacto? Não é que é impacto zero, vai ter, mas é menor do que dentro de um bairro, né? Então, é o bom senso. E tem um ponto que eu chamo a atenção. Eu perguntei para o prefeito na semana passada sobre a questão das obras, se havia uma clareza na comunicação que era feita com as pessoas, com os moradores aqui de São Paulo, né? De que obra é essa, quanto tempo ela vai durar, por que está acontecendo ali, por que demanda tanto barulho, tanto investimento, enfim. E no domingo aconteceu uma discussão interessante aqui com os ouvintes, eu estava de plantão, e foi um domingo bastante atípico na cidade, porque havia prova da FUVEST, segunda fase, tinha vestibulinho das ETECs e prova dos Correios, ou seja, 3 processos seletivos importantíssimos acontecendo na capital. O programa Ruas Abertas foi suspenso, não tinha liberação para circulação das pessoas no Minhocão, nem na Avenida Paulista, nem na Liberdade, para facilitar o deslocamento, mas tinha uma corrida de rua acontecendo na Marginal do Rio Pinheiros, com um bloqueio da pista expressa da Ponte João Dias até a Ponte Cidade Jardim. E uma outra corrida de rua acontecendo no Pacaembu. Então você libera, você elimina ali o programa Ruas Abertas para facilitar o deslocamento, o que é ótimo, mas essas corridas de rua acontecem. E aí a pergunta que eu fiz para os ouvintes é, havia uma comunicação ao longo da semana, falaram, ó, essa via vai ficar fechada para realização de prova? Tinha gente lá da Avenida Pacaembu, pessoas que precisavam se deslocar de ônibus até o terminal Barra Funda, que falaram, eu tô aqui esperando há minutos passar o ônibus e não passa. E aí depois eu descobri que não estava passando, porque havia um bloqueio por causa da corrida de rua. Dentro dos ônibus há um informativo para esses passageiros? Enfim, a gente precisa entender. A prova de rua é importante, o processo seletivo é importante para trabalho, as obras são importantes, mas as pessoas estão sendo comunicadas, elas têm a possibilidade, por exemplo, uma pessoa sabendo que vai ter uma obra noturna, de passar alguns dias na casa de um parente distante, uma pessoa que tem uma necessidade especial, que tem um filho autista. Se organizar, né? Organização. É muito ruim ter uma obra noturna, mas se você fica sabendo antes, você consegue se organizar e você evita esse prejuízo, né? Não, gente, esse aparelhinho aqui na nossa mão, né? O celular. celular existe para quê? Para as pessoas receberem alertas, né? Para ter um sistema de fato de inteligência em que a tecnologia seja usada para que as informações cheguem aos moradores, onde vai ter obra, os horários, para as pessoas terem direito de se organizar. A Érica, nossa ouvinte, participa com a gente e fala assim, imagina barulho de bomba de poço ao lado da sua casa todos os dias, às 6h30 da manhã e depois das 22 horas, durante 3 horas em média. Difícil, é muito difícil realmente. Ainda mais que você tem idoso, pessoa doente em casa, criança, é difícil. Obrigado, Beatriz. Obrigada. Valeu.